O indiciamento de Bolsonaro foi destaque nos principais veículos de comunicação ao redor do mundo. Washington Post, The New York Times, vários outros, repercutindo bem mais o indiciamento de Bolsonaro pela falsificação dos documentos do que o evento na Avenida Paulista do dia 25 de fevereiro. Reforçando aquilo que nós já falamos há muito tempo, o evento de Bolsonaro em São Paulo foi um fiasco. Alguns comentaristas políticos ficaram impressionados com a quantidade de pessoas, mas Bolsonaro não atingiu o objetivo de propagar que ele é um perseguido político e a mobilização não foi repetida nos eventos bolsonaristas que ocorreram depois. E Bolsonaro sabe que ele vai ser denunciado pela PGR, que ela tem mais 15 dias para apresentar a denúncia, e está tremendo de novas revelações de Mauro Cid. Mas o que você achou sobre esse indiciamento? Bolsonaro vai falar que ele é um perseguido? O evento do dia 25 foi um fiasco? Se você concorda que foi um fiasco, deixa like e se inscreva no canal. Me enrolei aqui na hora de falar, né? Houve um trava-língua, então a gente tem que fazer alguma coisa para não travar. Mas não vou editar o vídeo porque aqui é de cara limpa e vocês também têm que ver quando eu erro. Mas enfim, o Bolsonaro ele foi indiciado, como todo mundo viu, pela falsificação dos certificados de imunização, por conta do Mauro Cid. E aí houve toda uma repercussão internacional em veículos de comunicação muito renomados, como nós já falamos, The Washington Post, o The New York Times, Reuters, The Guardian. Essa notícia rodou o mundo, repercutindo muito mais do que o evento de Bolsonaro na Avenida Paulista, que o grande objetivo era mobilizar, falar para a imprensa internacional que ele é um líder adorado, que ele é um líder amado e está sendo preso de modo injusto. Só que ninguém compra essa narrativa porque Bolsonaro é um pária internacional. Mesmo antes da saída de Bolsonaro do poder, a comunidade internacional não gostava do Bolsonaro, por conta principalmente das ações dele de proteção do meio ambiente. Aquelas imagens que correram o mundo em 2019, com São Paulo virando noite no meio da tarde, as queimadas na Amazônia, pegaram muito mal para Bolsonaro. E ele é visto como um pária. Essa repercussão internacional reforça a minha percepção de que o evento de Bolsonaro em São Paulo foi um verdadeiro fiasco. Foi um ato que nós podemos colocar assim, um ato isolado. Muitos comentaristas políticos ficaram impressionados, com a quantidade de pessoas que lá estavam. Nossa, Bolsonaro mobiliza muita gente, Bolsonaro tem o poder de mobilizar as massas, foi o ápice da extrema-direita e do bolsonarismo em 2024. Pessoas que se impressionam porque não têm senso crítico. Qual era o principal objetivo de Bolsonaro com aquele evento? Levar pessoas às ruas? Mais ou menos. O objetivo era levar uma quantidade de pessoas que fosse suficiente para tirar uma foto. Uma foto para propagar para a comunidade internacional que ele é um perseguido. Ele conseguiu fazer isso? Não. Não há mudança de percepção na comunidade internacional referente a Bolsonaro ser um perseguido político. Não há. E outra, aquele evento foi um ato isolado porque todos os outros eventos de Bolsonaro após a manifestação em São Paulo foram fiascos retumbantes. No último final de semana, Bolsonaro esteve no Rio de Janeiro, que é o seu reduto de votação, para lançar a candidatura de Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio. O evento não foi em uma rua, não foi em um espaço aberto, muito pelo contrário. Foi na Praça da Mocidade, da Mocidade Alegre. E aí o que aconteceu? Na praça não, na quadra da Mocidade. A quadra é um local fechado. Você consegue lotar com muito mais facilidade. E tinha espaço vazio. Do meio para trás, estava completamente vazio. Que poder é esse de mobilização de Bolsonaro que não consegue repetir o que ele fez em São Paulo? Em um local fechado, controlado? Então foi um fiasco. Os bolsonaristas vão continuar tentando criar narrativa internacional de perseguição, mas como nós estamos vendo, não está colando. Eduardo Bolsonaro foi até os Estados Unidos, protocolou uma denúncia contra o Alexandre de Moraes, contra o STF, na Comissão de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Fez lá um discurso também patético em frente à Casa Branca, em frente ao Capitólio, mas não vai adiantar. Não vai adiantar. Toda essa história de Bolsonaro perseguido não cola na comunidade internacional. O mundo quer que Bolsonaro seja preso. E tudo isso que está acontecendo é culpa dele.
Ele poderia não ter sido indiciado por esse inquérito da falsificação? Poderia. Era só ter dado o braço lá e tomado a picada. Que medo é esse de picada, se na época do exército ele tomava várias outras picadas? Não entendi. E agora, essa percepção que ele é um par internacional também aconteceu porque quando ele tinha a oportunidade de discursar abrindo as assembleias, né, abrindo os encontros internacionais, ele falava bobagem. Então ele está pagando pelo que ele fez. E se ele acha que outros indiciamentos não vão acontecer, eles vão acontecer. A Polícia Federal solicitou à PGR um parecer sobre 2 crimes potenciais de Bolsonaro: inserção de dados falsos em sistemas de saúde e também associação criminosa. A PGR ela recebeu essa denúncia e ela pode incluir outros crimes de Bolsonaro. Quais? Falsidade ideológica e falsificação de documento público, segundo informações do Ricardo Noblat. Mas eu aposto que uma outra situação também pode pegar o Bolsonaro, que é corrupção de menores. Porque Bolsonaro solicitou ao Mauro Cid a falsificação do certificado de imunização dele e da filha Laura. Laura era menor de idade e continua sendo. Então isso é um ponto que pega contra o Bolsonaro, porque ele colocou a pessoa menor de idade, que é a responsabilidade dele, em uma condição que coloca em risco a segurança dela. Então Bolsonaro está completamente lascado. Quando que a PGR vai dar esse parecer? Em aproximadamente 15 dias, porque Moraes deu 15 dias para o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre denunciar ou não Bolsonaro, e nós já passamos aí um dia. Vamos ver, né? Vai ser mais ou menos. Vamos ver quando vai acontecer. Essa vai ser a primeira denúncia que o Paulo Gonet vai decidir sobre Bolsonaro. E é muito possível que ele atue de modo diferente ao de Augusto Aras, que sempre adotou uma postura muito leniente com as investigações a respeito de Bolsonaro. Aras arquivou tudo. Algumas investigações Aras tinha que ter arquivado mesmo? Sim. Sim. Só que 2 investigações ele não poderia ter arquivado. O inquérito que a Polícia Federal apontou o crime de Bolsonaro pelo vazamento de dados sigilosos do TSE e pela associação dos imunizantes com a doença do Cazuza, do Freddie Mercury, que nós temos que tomar cuidado na hora de falar. Aquela doença que começa com H. Você sabe do que eu estou falando. Aras deveria ter aberto uma investigação, porque a Polícia Federal apontou o crime. Mesmo que Bolsonaro fosse inocentado depois, era importante que tivesse ocorrido uma investigação. E agora a mesma coisa. As provas são muito robustas. Bolsonaro pode ser, como eu posso dizer, perdoado depois? Pode. Inocentado? Pode. Mas uma investigação tem que acontecer. Só que é muito difícil dele ser perdoado. Porque mais coisas deverão acontecer, perdoado não, inocentado, a respeito de Mauro Cid. Segundo informações da Bela Megali do O Globo, o Bolsonaro não quer, já deu a ordem para o seu entorno, não quer que Mauro Cid seja pressionado. Não é para jogar nas costas de Mauro Cid absolutamente nada. Não vamos entrar em rota de choque contra Cid, porque não vale a pena nesse momento. Mauro Cid falou que Bolsonaro ordenou a falsificação? Sim, mas esse não é o único inquérito. Existem outros inquéritos, como o inquérito das joias, o inquérito das milícias digitais, o inquérito do 8 de janeiro, que poderão complicar ainda mais Bolsonaro. Até porque o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, em entrevista à CNN Brasil, em entrevista à Globo News, disse que Cid ficou muito chateado com a delação. Ele não queria fazer. Cid é quase um apaixonado por Bolsonaro. Faz tudo o que Bolsonaro manda. Há uma admiração enorme de Cid pelo ex-presidente. Então ele não gostaria de fazer a delação, mas ele teve que fazer para salvar a própria pele. Então Cid pode contribuir mais, porque ele quer salvar o pai e a esposa, que também estão sendo indiciados. A esposa de Cid indiciada, inclusive, no inquérito da falsificação. Então é melhor Bolsonaro não melindrar Cid, porque ele está isolado nacionalmente e também internacionalmente. Talvez até universalmente.